Senhor Jesus, queremos mandar um abraço para todos os irmãos de outras nações que têm assistido o nosso blog, Estados Unidos, Rússia, Alemanha, Reino Unido, Malásia, China, Itália, são 50 países quase, 48 países, e nós queremos agradecer a todos vocês, em especial ao pessoal aí dos Estados Unidos, da Rússia, da Alemanha e da Malásia, que tem assistido todos os dias. Nós temos acesso desses 4 países, todos os dias, pessoas dos Estados Unidos, da Rússia, da Alemanha, da Malásia, de outros países, mas esses 4 países, todos os dias nós temos uma base de 15, 20 acessos, e nós queremos agradecer a você porque está assistindo o nosso blog, que Deus possa alimentar você. Nós tentamos aqui transmitir mensagens diretamente de Deus, amém? Quero deixar para você mais uma palavra de Deus. Quero informar que aquele rapaz que nós demos o testemunho está normal, está andando, tem sentido algumas dores, mas para um homem que havia sido diagnosticado como não andar mais, estava 26 dias deitado na cama. Eu quero informar você, aquele pastor, eu estive com ele ontem. Ele, pastor, tem sentido umas dores ainda, mas estou andando. Foi para a igreja, domingo passado foi para a igreja de manhã e de noite, terça-feira ele tomou ceia lá na igreja que ele é pastor, e ele está andando para a honra e glória do Senhor Jesus. Se Deus deixou algumas dores nele, eu não sei porquê. Quem cura é Deus, quem faz é Deus. Agora ele estava 26 dias sem levantar do chão, e ele está andando para a honra e glória do Senhor, amém? Eu quero deixar para você um versículo que está no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 5, que diz assim: E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. Preste atenção. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. Amado, essa passagem fala a respeito da tentação de Jesus. Nós não podemos entrar na hermenêutica, na exegésia. Nós vamos transmitir a mensagem que Deus colocou no nosso coração. O tempo são 10, 12 minutos, então não podemos estender muito. Aqui a Bíblia diz que Jesus estava sendo tentado por Satanás. E numa das etapas da tentação, diz a Bíblia que o diabo, num momento de tempo, lhe mostrou todos os reinos do mundo. Há uns dias desses atrás, eu tive uma sequência de pensamentos, vieram alguns pensamentos à minha mente, e eu fiquei indagado, eu comecei a perguntar a mim mesmo, a Deus: Senhor, como Satanás tem o poder de colocar pensamentos na minha mente? Senhor, eu quero entender a respeito do teu reino, eu quero entender como é que funciona isso. Senhor, como que Satanás pode botar um pensamento na minha mente? E Deus então me revelou, através de meditar na palavra, que Satanás, ele não coloca um pensamento. Na verdade, ele falou ao meu espírito, e a voz de Satanás foi uma voz imperceptível ao ouvido humano. Porque assim como Jesus, na tentação, uma das etapas da tentação, diz que o diabo o levou a um monte e no momento de tempo lhe mostrou os reinos do mundo. Ou seja, Satanás, em um pensamento, em uma visão, mostrou para Jesus os reinos, o domínio dos reinos. Só que Jesus já iria dominar sobre todas as coisas. O que o diabo queria era antecipar. O diabo queria que Jesus, ele antecipasse o tempo dele. É o que o diabo faz. A todo momento ele quer que nós antecipemos aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Quem levanta o homem é Deus, mas às vezes ele fala ao nosso espírito para que nós utilizemos algum recurso, alguma maneira, algum artifício nosso para que antecipe esse tempo. Não, a Bíblia diz no livro de Salmo 75, 5 e 6, diz assim: nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto virá a exaltação, mas do Senhor, que é justo juiz, e a um abate e a outro levanta. Então Satanás, ele quis que Jesus antecipasse o que já era dele, o domínio de todas as nações, o domínio de todos os reinos. O que eu quero dizer para você?
Satanás, ele fala ao espírito do homem, ele vem ao espírito do homem, ele traz pensamentos, ele pode vir até mim, até você, através de uma pessoa. Ele usa pessoas para chegar até perto da gente e falar alguma coisa. Ele usa um parente, ele usa um filho, ele usou Pedro para falar com Jesus: mestre, tenha pena de ti mesmo, deixa que outro morra no teu lugar. E somente quem está ligado no Espírito, porque a Bíblia diz que o homem espiritual discerne a todos, mas de ninguém é discernido. Somente você estando no Espírito, você vai poder perceber o que Jesus percebeu. Para trás de mim, Satanás, porque tu não conhece as coisas de Deus, senão a dos homens. Ei, o que Deus colocou no meu coração, cuidado, porque Satanás vai utilizar pessoas, ele vai trazer pessoas até você. Ele vai vir de maneiras agressivas, mas ele também vai vir de maneira sutil. Ele vai vir com pensamentos. Eu estava em dúvida, como o diabo consegue botar um pensamento na minha mente? Ele fala ao nosso espírito, ele comunica ao nosso espírito, e então nós não entendemos e achamos que aquilo foi um pensamento, mas não, ele fala ao nosso espírito. Então, pensamentos que vêm até você, pensamentos que vêm ao seu coração, cuidado, Satanás quem o está colocando. Ele pode colocar na nossa mente um sentimento de que a pessoa não gosta de nós. Ele pode colocar na nossa mente um sentimento de que a pessoa está nos humilhando. Ele pode colocar na nossa mente um pensamento de que a pessoa está nos desprezando. Ele pode colocar na nossa mente, ele fala ao nosso espírito e nós não conseguimos entender, e às vezes nós pensamos até que esse pensamento é nosso. Nós até pensamos que isso foi fruto da nossa imaginação, mas não é, amado ouvinte. Satanás, ele fala em espírito ao nosso espírito, e somente quem estiver andando em espírito vai conseguir perceber. Um tempo desse atrás aí, no meu filho, eu tive um probleminha com ele, coisa de adolescente, ele é um adolescente, e no momento em que eu estava esperando ele chegar, ele marcou comigo uma hora, e ele não chegou naquela hora, e então eu estava sentado na cama, e de repente veio na minha mente assim: ele deve estar fazendo besteira. Pouco tempo atrás, meu irmão, isso deve ter o que, uns 3, 4 meses atrás, ele deve estar fazendo alguma coisa errada, não pode ser, por que ele desligou o celular? E aquele pensamento veio à minha mente, eu não entendia, para mim era um pensamento que brotou dentro de mim, mas não, a voz de Satanás falou ao meu espírito. Ele é que falou: olha, teu filho deve estar fazendo alguma besteira, teu filho deve estar fazendo isso. Aquilo ali produziu uma ira em mim, uma raiva em mim, e quando meu filho entrou em casa, eu já parti para cima dele com maior ignorância. Rapaz, tu estava fazendo o quê? Por que tu desligou o telefone? Por que tu fez isso, fez aquilo, fez aquilo? E ele: não, pai, calma, acabou a bateria, agora vai. O que aconteceu? Eu entendi, irmãos. Satanás falou ao meu espírito. Ele tem o poder de falar ao nosso espírito. Nós entendemos, nós achamos que aquilo ali é um fruto da nossa imaginação, nós entendemos que aquilo ali é um pensamento nosso, e nós não percebemos. É por isso que Jesus falou: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Que nós possamos pedir: Senhor, ajuda-me a conhecer a tua voz. Senhor, ajuda-me. É por isso que Jesus falou: é necessário que eu vá, porque quando vier o Espírito Santo virá, e ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. O Espírito Santo vai falar ao meu espírito. Tem muitas pessoas que dizem: quem manda em mim é o Espírito de Deus. É mentira. Quem coordena a nossa vida somos nós. Quem toma as decisões da nossa vida somos nós. Só que o Espírito Santo vai falar ao nosso espírito para nos dar direção. O Espírito Santo, ele não toma a nossa mente, ele não vai tomar, não, ele vai falar ao meu espírito. É por isso que Jesus falou: é chegada a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Espírito Santo fala ao meu espírito. O Espírito Santo faz com que eu me lembre de versículos. O Espírito Santo faz com que eu me lembre de passagens bíblicas, para que eu então defina e tome a decisão a ser seguida. E da mesma maneira, Satanás, ele fala ao espírito do homem. Ele vem e comunica, ele fala ao espírito. Nós não conseguimos ouvir audivelmente essa voz, e muitas das vezes nós pensamos até que é fruto nosso. Ei, essa tristeza,
essa angústia, essa lembrança de palavras que foram faladas para você, essa lembrança, essa recordação do que aconteceu, não é outra coisa senão Satanás falando ao seu espírito para que você então se lembre daquilo, para que você então receba aquela mensagem e você se entristeça, e você se deprima, e você comece a perder a razão de viver, e você então começa a sentir raiva da pessoa, começa a sentir ódio da pessoa. Ei, estejamos atentos à voz do Espírito Santo, estejamos atentos ao que Jesus falou, ele vos fará lembrar. Tudo que é a palavra de vida é o Espírito Santo, tudo que é a palavra de vitória é o Espírito Santo, tudo que é a palavra de correção é o Espírito Santo, tudo que é a palavra de exortação é o Espírito Santo, tudo que é a palavra de depressão, de angústia, lembranças ruins, pensamentos ruins, sentimentos ruins, Satanás, ele está falando ao seu ouvido para que a sua mente tome decisões, para que então você ceda a sua voz. Fique vigilante, o tempo é curto, nós não podemos prolongar. Fique atento, procure, peça a Deus para que você conheça a voz do Espírito de Deus, para que você tome a decisão certa. Deus abençoe você.